Personagem, então, do vídeo de hoje será Jefté, que eu presumo ser um personagem lá do Antigo Testamento, né? Bom, estou construindo uma playlist nesse canal sobre todos os personagens bíblicos de A a Z, segundo este livro aqui, ó, todos os personagens bíblicos da editora Templos. E aí, estou na letra J, que é uma das letras que mais possuem ou que mais apresentam nomes ou personagens bíblicos, por incrível que pareça. Então, o judaísmo antigo, no período dos juízes, empenhou-se em aprender e a deixar a piedade prevalecer contra terríveis opressões pagãs. Muitas vezes as pessoas faziam escolhas terrivelmente erradas. Esse foi o caso de Jefté, um juiz de Gileade. Então veja bem que Jefté foi um juiz. Tem um livro na Bíblia que traz a descrição e o relato de todos esses juízes, que é o livro dos Juízes. Então na sequência, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Então Jefté foi um juiz. Esse foi o caso de Jefté, um juiz de Gileade, filho de uma prostituta. Seus irmãos legítimos o expulsaram de casa. Ele vagou pelo campo com um bando de jovens vadios, juízes. Juízes capítulo 11, 3, sobrevivendo à custa de roubos e crimes. Apesar de ter começado mal, no fim ele atingiu tanta proeminência em Israel que se tornou um juiz ou um governante por 6 anos. Ele foi juiz por 6 anos. Quando o povo de Gileade foi ameaçado pelos hostis amonitas, aquelas pessoas que antes rejeitaram a Jefté pediram a ele que liderasse seus exércitos. Então ele se voltou para Deus, jurando que, se fosse vitorioso, ao retornar da vitória, sacrificaria a primeira coisa que passasse pela porta de sua casa. Juízes capítulo 11, verso 31 em diante. Naqueles dias as pessoas mantinham seus animais dentro de casa. Eles mesmos raramente entravam, a menos que as condições do tempo exigissem isso. Sendo assim, ele obviamente imaginou que a primeira coisa que passaria pela porta seria uma ovelha ou uma cabra. Então é por essa razão que Jefté, mais adiante na história a gente vai descobrir, acaba cometendo uma atrocidade aqui, porque ele imaginava que ia passar um animal, como era comum, segundo esse texto, que os animais ficassem dentro de casa. Quando ele voltou, sua filha saiu correndo de casa para recebê-lo. Ele ficou estarrecido, mas sua honra de guerreiro exigia que cumprisse seu juramento, ainda que o sacrifício humano fosse abominável para os judeus. Deixou que ela tivesse 2 meses para se preparar e depois a sacrificou. Então, de fato, ele acabou sacrificando sua filha. Embora fosse pecado quebrar um voto, para os judeus o sacrifício humano era um pecado ainda maior. Isso era especialmente grave, uma vez que, para os judeus, a maior ofensa dos amonitas, a quem Jefté havia recebido o poder de derrotar por causa de seu voto, era o sacrifício de seus primogênitos ao deus Moloque. Então veja que parece que naquele momento, período histórico ali, já era comum, tinham vizinhos que faziam isso, né? No entanto, a filha de Jefté seguiu voluntariamente para o sacrifício, afirmando que o voto de seu pai a Deus não deveria ser quebrado. Por séculos depois, as mulheres judias honraram-na com um período de 4 dias de pranto, comparando sua resignação em relação ao sacrifício com a de Isaac. Embora o cristianismo compare Isaac com Jesus em sua disposição de ir para a cruz, ele nunca honrou dessa forma a filha de Jefté. A Bíblia não cita seu nome, mas a tradição a chama de Ada, ou então ornamento. Outra história de Jefté ilustra a dureza da sociedade da época. Os efraimitas eram uma tribo judaica violenta e rebelde que detestava os amonitas. Gideão, antepassado de Jefté, conseguira com diplomacia manter a paz com os efraimitas, né, de Efraim. Mas a diplomacia praticamente não era um dos pontos fortes de Jefté. Os efraimitas, esperando acumular preciosos despojos de guerra, ofereceram-se para lutar ao lado de Jefté contra os amonitas. No entanto, ele não confiava neles e se recusou. Furiosos, eles atacaram Gileade e Juízes 12, Jefté os derrotou. Ao tentar atravessar o Jordão para voltar para sua terra, os efraimitas tinham de passar por vários caminhos estreitos. Jefté colocou guardas ali e exigiu que todos os que passassem dissessem shibolete, espigas de trigo. Os efraimitas falavam um dialeto que não tinha o som de sh, e consequentemente diziam sibilante, sibolete, identificando-se como inimigos e colocando sobre si a marca da morte. Naquela época, os soldados de Jefté mataram 42 mil efraimitas. Isso quase acabou com a capacidade de Efraim, que Efraim tinha de representar uma ameaça, e fortaleceu imensamente a posição de Jefté como líder. A história também ilustra as terríveis tensões tribais que existiam em Israel na época. Interessante, né? Bom, então esse foi o personagem do vídeo de hoje. No próximo quero tratar sobre Jeoacás, rei de Israel. Estou construindo essa playlist no canal, utilizando este livro, texto aqui, ó, da editora Templos. E eu já fiz isso para todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, F, G, H, I e atualmente estão na letra J. Valeu!